Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da nossa aula de hoje. Vamos ver? Então, a nossa aula 23, revisão e avaliação, certo? Então, agora vamos dar início à nossa revisão. Muito bem, então vamos dar início à nossa revisão, Tem todo um preparo antes de entrar no ar, certo? E aí nós vamos falar sobre o quê? Sobre a experimentação dos processos de remediação. Falamos no primeiro momento da nossa aula como acontece e o que ele está inserido nesse momento da arte. Vamos ver os nossos conceitos? Então, a experimentação dos processos de remediação nas artes, a partir da concepção multiculturais da sociedade, refere-se à prática de revisitar, reinterpretar e recriar obras artísticas, considerando a diversidade cultural presente na sociedade. Essa abordagem reconhece a multiplicidade de perspectivas culturais e busca incorporar essas diferentes visões nos processos de criação e expressão artística. Continuando, a remediação, no contexto das artes, envolve a reinterpretação ou adaptação de uma obra existente em diferentes formas ou mídias. Isso pode incluir a incorporação de elementos de diversas culturas para criar uma expressão artística mais inclusiva e representativa na sociedade multicultural. E o que seria essa abordagem multicultural quando nós falamos? Ora, quando eu falo da multiculturalidade, eu estou falando de diferentes culturas, uma forma de ver aquela expressão cultural. Eu posso inserir elementos da minha cultura em algo que eu conheci em outra cultura, mas eu não vou perder a essência daquela minha fonte de inspiração. Como nós falamos, eu posso ler um livro e, de repente, eu posso transformar num filme, mas eu posso colocar nesse filme elementos que vão estar associados à minha cultura. Então, o que é isso? É uma abordagem multicultural. Vamos ver? Então, busca romper com visões homogênicas e heterogênicas, ampliando o repertório artístico para incluir vozes e perspectivas subrepresentadas. Isso pode ser feito através de várias formas de experimentação, como... Então, aí nós colocamos várias pessoas de culturas diferentes, etnias diferentes, para representar essa pluralidade, não é verdade? Dentro dos conhecimentos que envolve a arte. Eu trouxe para vocês a hibridização, vamos lá? Tá, então, dentro da hibridização de estilos artísticos, mistura estilos artísticos de diferentes culturas para criar algo novo e único. Ora, quando eu pego, de repente, formas geométricas, linhas, cores e utilizo, a op art, que é justamente essa sensação, se você olhar fixo para essa imagem, você vai ter a sensação que ela está em movimento. Mas eu estou utilizando o quê? A teoria das cores, as formas, e unindo esses elementos, eu vou estar fazendo o quê? O meu estilo artístico, certo? Mas aí eu também posso fazer dentro da arte o quê? A reinterpretação de narrativas. E o que nós podemos falar sobre essa reinterpretação de narrativas? Ora, eu vou reinterpretar algo que eu já vi anteriormente, como nós já vamos ver mais adiante na nossa aula. Essa reinterpretação de narrativa é recortar histórias tradicionais ou clássicas a partir de perspectivas culturais diversas, destacando aspectos muitas vezes negligenciados, tá? Então, dentro dessa negligência que acontece na visão de um artista, então, você percebeu que ali tinha um cunho, vamos dizer, religioso, que não foi valorizado, ou então até mesmo uma questão da etnia,
essa negligência que acontece, ela vai ser evidenciada na nova reinterpretação dessa narrativa. Então, quando eu coloco o meu olhar, eu vou valorizar aquilo que eu achei que foi, né, não foi valorizado anteriormente. O que eu vou estar falando? Eu vou fazendo uma reinterpretação e salientando o meu ponto de vista. E isso vai dizer o quê? Que é a minha colaboração intercultural. Então, essas colaborações interculturais envolvem artistas de diferentes origens, culturas em projetos colaborativos para criar obras que reflitam a diversidade cultural. Quando eu trago o meu conhecimento, que antes foi negligenciado, né? E aí o que acontece? Eu vou estar trazendo isso de uma forma da minha visão, como eu observo, como eu vejo. Aconteceu isso, então agora nós vamos valorizar. Mas eu vou fazer o quê? Essa miscigenação de conhecimentos, e aí eu vou estar olhando o meu lado, assim como o olhar de outro que está sendo envolvido nesse contexto dessa narrativa que nós vamos apresentar, mas de um modo particular e cultural, respeitando a cultura de cada um. Então, a partir daí, eu tenho um novo olhar, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ressignificar esse olhar. Então, fazendo isso, eu vou fazer o quê? As práticas corporais para a construção do meu projeto de vida. O que eu quero? Ressignificar essa obra? Então, eu vou olhar o que eu quero no meu futuro, como eu quero utilizar isso. Isso vai servir como para o público também. Então, refere-se ao processo de dar novos significados e propósitos às atividades físicas e corporais como parte integrante do desenvolvimento pessoal, construção de metas. Aquilo que eu falei para vocês, não é? Essa ressignificação das práticas corporais que envolve a arte através da dança, através da música, e isso envolve não só apenas essas práticas corporais, certo? Envolve o quê? A prática de exercícios enquanto qualidade de vida e transformação dessas práticas em ferramentas significativas para a promoção do bem-estar, autoconhecimento, consecução de objetivos e pessoais. Objetivos pessoais. Ora, se eu estou bem, se eu estou me sentindo maravilhosa, se eu estou cuidando tanto do corpo quanto da mente, eu vou ter um processo muito mais, vamos dizer, eficaz no que eu vou desenvolver. Então, essa minha qualidade de vida, esse meu projeto de vida, ele vai ser muito mais valorizado. Então, eu também posso utilizar para isso o quê? A autoexpressão corporal. O meu corpo também vai falar. E a arte, ela trabalha muito isso, a questão do bem-estar e a expressão corporal, que seria o quê? Os artistas utilizam seus corpos, né, como meio de expressão artística com diferentes formas de movimento, gestos e postura como linguagem para comunicar emoções, narrativas ou conceitos. Então, nós falamos dessa questão do corpo enquanto presente no momento, né, de explorar, né, essa parte artística corporal, ressignificar as artes. E dentro disso nós vamos falar o quê? Falamos sobre como a arte surgiu, trazendo todo esse contexto que não foi abandonado, mas sim valorizado a cada movimento artístico. E isso aconteceu desde quando? Lá na pré-história, que aconteceu, que nós temos como característica desse período da pré-história, que são pinturas rupestres, esculturas, né, em pedras, cerâmica decorativa, materiais. Quais são os materiais que eles utilizavam? Pigmentos naturais, pedra e argila. Será que deixaram de usar pigmentos naturais? Hoje, no nosso mundo contemporâneo, não. Não é verdade? Então, os temas, representações de animais, figuras humanas, atividades cotidianas, isso foi abandonado? Não. Não foi abandonado, mas foi visto de uma outra forma. E dentro disso nós temos o Renascimento, que vem falar sobre essa característica do um novo olhar na arte. E o que seria essa característica do Renascimento? Realismo, perspectiva, que começou a ser utilizada nesse período, ênfase na razão e na ciência, os materiais que eles utilizavam, óleo sobre tela, a tela começou a ser usada no Renascimento,
Antes utilizavam apenas como suporte as paredes e etc. Esculturas em mármore e ar fresco. Então, nós temos aí como os artistas notáveis, nós temos Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, e nós temos também a questão da música que faz parte disso. E qual era o estilo de música, essas características que tinham a música desse período? Música vocal, música sacra, não é? Música cortesã, ênfase em modos e polifonia. Exemplo, música gregoriana, madrigais e renascentistas, certo? Então, dentro desse contexto, nós podemos falar que a arte, né, desse período, nós entramos aí que continuam utilizando. E aí nós podemos chegar aonde? No momento da arte que vai falar sobre o quê? A arte pós-internet. Será que nós vamos deixar de valorizar esse momento? O que foi feito lá na pré-história? Não. Então, a Amália, artista argentina que explora as culturas da internet, certo? E das redes sociais em suas performances, fotografias e instalações. E ela faz o quê? Ela faz uma palavra que separadamente, se eu colocar isso aqui, nós vamos ter, traduzam aí o que significa separadamente essa palavra. Ele vai falar de quê? De inferno, não é verdade? Mas quando faz essa junção, ele vai dizer, é isso aí que nós queremos, é isso que nós queremos tocar, né? Fazer adiante. Então, utilizar a questão da internet, as redes sociais e as mídias para chegar ao nosso público e chamar a atenção, ele vai ser um aliado de quê? Ressignificar o que nós tínhamos, um pré-conhecimento e colocar na atualidade, certo? Passando adiante, o quê? Falar sobre o quê? A arte urbana. E aí, o que eu trago dentro dessa arte urbana? É justamente, nós vamos ter o quê? O grafite, né? Que nós temos aqui um exemplo, aqui, falando sobre o grafite, que tanto o grafite quanto a pichação, ela vai fazer parte desse movimento artístico, de como o homem se expressa. Então, ele vai trabalhar o quê? Alguns artistas vão trabalhar sobre as obras, né? E que envolve as satíricas e políticas. Então, fazer sátiras é algo que é cômico, que envolve o quê? A política, o cotidiano. Um fato que aconteceu, eles vão estar utilizando aonde? Justamente no nosso momento que vão expor a sua obra de arte através do quê? Da nossa pichação ou do grafite, certo? E dentro disso nós temos o quê? A nossa arte contemporânea, que envolve o quê? A arte africana. Vai utilizar o quê? Materiais que vão estar dentro do quê? De uma identidade, da globalização, de consumo. E o que eles utilizaram? Eles utilizaram as tampas de garrafa, o plástico, não é verdade? Que está tão, vamos dizer, sendo utilizado, mas que faz tanto mal ao meio ambiente. Não só ele utilizou isso, mas nós temos outros artistas que também utilizam esses materiais, como fotógrafo também, né? O Zanelli, que ele utiliza o quê? Vamos ver? Então, o Zanelli ele vai pegar essas obras, ele vai fotografar de tamanho enorme, né? Ele faz em grande dimensão e ele vai fotografar. Só que antes não ia poder o quê? Não ia poder guardar essas obras. Então, ele vai pegar, ele vai fotografar e vai perpetuar essa obra de arte. E ele trabalha o quê nisso? A sexualidade, né? O gênero que está tão em voga ultimamente. Falar sobre a sexualidade é algo muito delicado. Então, esse trabalhar sobre gênero e sexualidade, ele vai abordar essas questões nas suas obras de arte. Mas também envolve o quê? Algo muito nosso, muito que está em discussão, que é na arte contemporânea, que são justamente os temas indígenas. E nós temos uma artista que já faleceu, né, que é o James Luna. Ela faleceu e ela trazia justamente essa pegada que era as questões da identidade, as questões da identidade indígena, né, em suas performances. O que eram essas performances? Era justamente, ela fazia um ambiente
todo preparado, aonde o público teria que interagir com essa obra de arte. Lembram que nós falamos sobre as instalações? Então, essas performances que aconteciam, o público era convidado a participar. O público interagia. Antes, a arte ficava o quê? Nas paredes dos museus, certo? Ficava, não tinha até delimitava o espaço e, a partir dali, o público não poderia tocar, porque era apenas contemplativa. Hoje, no mundo contemporâneo, o artista ele convida o público a participar, a interagir com a obra de arte, utilizando alguns materiais que tem denominado de arte povera. O que é essa arte povera? É justamente quando se trabalha com os materiais recicláveis. Eu sempre digo que o lixo ele não é reciclável, ele vai ser descartado, mas o reciclado ele vai ser reutilizado. O lixo não, o lixo ele vai ser descartado. Certo? Então, dentro dessas instalações, esses artistas na arte contemporânea, eles utilizam muito essa questão da arte povera. Nós temos um outro artista que também trabalha nesse sentido, que é um ativista, né, que fala justamente sobre essa questão indígena. Vamos ver que é a Rebeca, tá? Então, a Rebeca Belmore, ela trabalha, né, que é um artista e ativista indígena canadense. E ela vai trabalhar justamente sobre essas questões da colonização, território e resistência. O que nós vimos muito hoje na televisão, nos jornais, é justamente essa questão da exploração de terras indígenas, né, a matança e etc. Então, esses artistas eles vão trabalhar muito, falar sobre essa pegada, sobre esses temas que incomodam tanto e que antes não eram tão divulgados. E aí, dentro da nossa arte contemporânea, também utilizando o século XXI, eu trouxe aqui para vocês essa imagem, né, que trabalha o quê? Vai buscar o nosso conhecimento que nós vimos da nossa arte contemporânea do século XXI, certo? Ele vai buscar a diversidade de estilos e mídias, mas ele não vai esquecer da ampla gama de temas, incluindo questões sociais, novamente as questões sociais, políticas e tecnológicas, e não a questão ambiental. Lembram dessa imagem que eu mostrei para vocês aqui? Que lembra, ele se inspirou utilizando o quê? Garrafas PET, plástico, e ele vai buscar sua inspiração aonde? Lá nas mastabas, lá do Egito que nós falamos sobre isso. Então, essas fronteiras entre diferentes disciplinas artísticas, muitas vezes tornam mais fluídas, sabe? E muitos artistas incorporam elementos de performance, tecnologia e novas mídias em seus trabalhos. Aqui, vocês estão vendo, vocês vão ver, né, alguns artistas e movimentos notáveis na arte contemporânea do século XXI, como nós vimos aí. Aí nós temos a AI, tá, que ele trabalha justamente as questões dele, novamente vem as sociais, políticas, e utilizam o quê? Materiais não convencionais, aquilo que nós acabamos de ver, que eu chamo sempre, que é denominado a arte povera. Nós temos também outro artista que muito conceitual, que ele vai trabalhar, que é o Jean René, que é um artista francês, que cria instalações, fotografias em grande escala e em áreas urbanas, abordando temas sociais e culturais. Sempre a questão social e cultural está presente. As instalações de arte e meio ambiente, que nós temos aqui, é um artista, né, esse artista que fala justamente sobre essa questão da arte conceitual, que envolve as instalações que nós vamos ver e que fala muito sobre a questão ambiental. Vamos ver o artista? Então, esse artista, Olafur, ele é um artista dinamarquês, tá? Ele cria instalações envolventes, essas instalações, vocês estão vendo que está muito presente na arte contemporânea a questão de instalações. E quais são as relações que ele faz com a arte? Natureza e a percepção. É a percepção dele, é o olhar dele dentro da questão artística, né, que envolve a natureza. Vamos falar de um outro agora, que é a Jeanne, né? Embora ele tenha falecido em 2009,
A obra de arte ambiental e instalações monumentais continuam a influenciar a arte contemporânea. Novamente, a palavra instalações monumentais. Então, nesse sentido, a questão de instalações, elas vão estar muito presentes. O que nós víamos, né, anteriormente na história da arte, de uma passagem para outra, lá da pré-história, eram séculos e séculos que passavam para ter um movimento, para ter uma modificação. Com o passar do tempo, começou em décadas. Hoje está muito rápido que acontecem as coisas. E isso deixa o homem inquieto. Mas ele começa a falar, né, de assuntos que estão perturbando a sociedade, a questão cultural, né, a questão de gêneros, o meio ambiente, e utilizam para isso materiais que antes jamais eram pensados em ser utilizados, como tampa de garrafa, garrafas plásticas, tecidos, materiais descartáveis, né, que foram reciclados, como eu falei para vocês, que é conhecido como arte povera, que foi utilizado, então, o público é chamado a participar, a interagir com a obra de arte. Ora, se dentro da arte conceitual eu crio, o que é? Eu crio um conceito, eu quero falar de algo, eu quero expor, mas eu tenho também que abordar a questão da cultura. E essa cultura eu tenho que fazer esse diálogo interdisciplinar. Eu tenho que conhecer o outro também, e com isso eu consigo fazer parcerias, colocar o olhar do outro também na minha obra de arte, certo? Eu posso fazer a leitura de uma obra de arte e colocar os meus conceitos, a minha visão em cima daquela obra de arte, sem perder a essência, certo? Então, finalizamos aqui esse momento da nossa revisão.